Olá meus amigos, graça e paz a todos vocês. Estou gravando esse vídeo para dizer qual é o posicionamento que eu particularmente acredito que deve ser adotado por nós cristãos em meio a todo esse caos e causado por essa pandemia desse coronavírus. Existe um versículo bastante conhecido e também bastante divulgado e compartilhado nas mídias sociais, que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Note que esse versículo ele não está destinado a pessoas do mundo, mas ele está destinado àqueles que já se converteram ao Senhor. Veja, o próprio versículo inicia dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Esse povo somos nós cristãos. Somos nós cristãos que nos chamamos pelo nome de Cristo. Nós precisamos todos os dias nos converter, buscar a face do Senhor, dobrar os nossos joelhos, clamar, orar, interceder. Orar por nós mesmos e interceder pelo mundo. Interceder por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. É de nós que o Senhor está chamando a atenção. Ainda, nós precisamos ter fé, sim. É necessário que tenhamos fé, mas é necessário que nós conheçamos a palavra e que nós colocamos a palavra de Deus em prática. O livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, ele diz o seguinte, na nova versão internacional: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Assim sendo, se as autoridades, seja governo federal, estadual, municipal, estão dizendo nesse momento: tome as devidas precauções, fique em casa, se cuidem, é isso que nós devemos fazer. Se as autoridades estão dizendo não se aglomerem em locais com muitas pessoas, nós não podemos fazer isso. Eu sei que há aqueles ainda que talvez digam: mas onde está a nossa fé? A nossa fé ela está pautada na palavra de Deus. Eu quero ler para vocês um texto que por muito tempo tem sido mal interpretado. Ele está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 6. Nesse versículo, Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo. Num certo momento, o diabo diz: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Assim, Jesus ele responde a Satanás da seguinte maneira: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Por diversas vezes eu vejo pessoas interpretando de forma errada, erroneamente esse versículo. Elas entendem de forma equivocada de que Jesus estava dizendo para Satanás: ei Satanás, você não pode me tentar porque eu sou Deus. Mas não é isso que o versículo diz. Não é isso que Jesus quis dizer. Na verdade, Jesus estava falando o seguinte para Satanás. Jesus estava falando: eu, Jesus, não posso me jogar para tentar a Deus Pai que está nos céus. Porque se eu fizer isso, eu estarei tentando ao Senhor, ao Pai. Porque nós precisamos lembrar que Jesus ele não veio ao mundo como Deus. Ele se despiu da sua majestade e se fez carne. Ou seja, ele veio como homem. E como homem, ele não podia tentar a Deus. É isso que Jesus estava falando. Então, nesse momento de crise, nós precisamos entender que somos nós cristãos que nos chamamos pelo nome do Senhor. Nós precisamos atender aquilo que dizia o versículo: se achegar a Deus, dobrar nossos joelhos, buscar a face do Senhor.
ao mesmo tempo que nós também precisamos respeitar aquilo que as autoridades vêm colocando para nós. Período de isolamento, se necessário quarentena, e assim, com tudo isso, tendo a fé no Senhor Jesus. Então, se a gente cumprir a sua palavra e fizer a nossa parte, Deus também fará a parte dele. Nós não podemos descarregar a responsabilidade para cima de Deus. Como eu vejo até algumas pessoas compartilhando memes, tirando sarro fazendo chacotas de pastores. Onde está a tua fé? Por que o teu Deus não cura os doentes nesse momento? Essa não é a postura que nós cristãos devemos adotar. Nós devemos adotar uma postura de respeito, de seriedade, cumprimento às normas e oração. Jesus falou: entra no teu quarto, ora em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Essa é a postura que eu acredito que nós devemos adotar nesse momento. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa contribuir a você e gerar um crescimento espiritual no seu coração. Em nome de Jesus, até mais.